luz, nasce do amor. Memórias acásticas, que estão guardadas lá dentro de nós, no nosso inconsciente, que pode vir à tona nesses processos mediúnicos também. É um caminho, né? Continuando, nós vamos encontrar também, segundo Kardec, médios curadores, que são médios que, com a sua intervenção, com a sua energia, ele vai curar outras pessoas. Da onde vem essa energia, Rivaldo? Através do intercâmbio com entidades luminosas, mais capacitadas, que trazem essa energia benfazeja, essa energia curadora para curar pessoas encarnadas com algum tipo de dificuldade, deficiência, limitação, doença, né? Como Jesus Cristo muito bem fez, manipulando todas essas energias com o autodesenvolvimento que ele tinha. Na verdade, Jesus Cristo não era um médium, na verdade, era a entidade encarnada que trazia todo o processo de cura. Ele não precisava de um plano espiritual especialmente voltado para ele. Não havia necessidade, porque sua elevação espiritual era altíssima. Era não, é altíssima, elevadíssima. Foi o ser mais puro que aqui se encarnou na Terra, trazendo todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem, através do que ele falou, do que exemplificou, dos fenômenos que ele produziu, fenômenos esses mediúnicos, né? É claro que há médiuns que também têm essa característica, que podem curar por si só, né? Mas a grande maioria dos médios depende desse processo, de espíritos superiores que emitem as energias positivas, energias de cura, de paz, de tranquilidade, e essas energias são repassadas para o indivíduo que vai receber o passe, que vai receber a cura, que vai receber esse bem-estar todo do plano espiritual. Ok? E, por fim, Kardec, como sétimo item dessa categorização, os médios psicógrafos, que é uma faculdade de escrever, né, de se comunicar com o plano espiritual e traduzir isso através de escritas, de cartas, de livros. Esse médico, que é o psicógrafo, ele ouve e ele traduz, ou ele simplesmente sente e ele escreve, ou ele recebe essas emanações sensitivas, né? E ele traduz ali no papel. Muitas e muitas vezes, minha gente, nós, pessoas comuns, temos às vezes uma colocação em textos, em capítulos de livro, em artigos e tudo mais, onde nós somos influenciados por espíritos positivos e escrevemos coisas que a gente percebe depois que não fomos nós que escrevemos. Falei, nossa, isso aqui não fui eu que escrevi. Né? Eu já tive essa experiência e outros amigos meus também. Falaram assim, ó, Rivaldo, eu escrevi esse texto, mas não fui eu que escrevi. Eu li depois e falei, não tenho essa capacidade. Ou seja, eu passei por um processo de mediunidade de escrita, psicografia, que inconscientemente ou conscientemente eu escrevo um belo texto que eu vou ver que não necessariamente fui eu que tive aquela ideia e nem com aquelas palavras. Ou eu tive a ideia, mas foram traduzidos de uma outra forma. Repare como é muito rico todo esse processo mediúnico. E tem mais. Kardec lista esses sete itens, mas eles se misturam a médios que têm todas essas características, esse potencial, como Chico Xavier. Chico Xavier era um médium completo. Ele tinha materializações, tinha evidência, ele psicografava, ele curava, tinha de tudo. Né? Então, Chico era um grande médium que trouxe isso como uma missão aqui para a Terra, amplificando a doutrina espírita, tornando cada vez mais
popular, e não só através da sua mediunidade fortíssima, dos seus mais de 400 livros escritos, psicografados, ele mesmo dizia que escreveu não fui eu, foram os espíritos, né? Mas também pela sua alma pura, nobre, elevada, que Chico era, fazendo o bem, a caridade, ajudando milhares de pessoas aqui no Brasil e até fora do Brasil, com todo o seu potencial mediúnico e egrégora espiritual que andava ao lado de Chico, o seu maior mentor Emmanuel, que acompanhava e orientava Chico em todas essas tarefas. Então é bom a gente frisar isso, porque Chico, apesar de ser um grande médium, ele não trabalhava sozinho. Ele tinha um grupo de espíritos luminosos, elevadíssimos, que ajudavam o Chico nessa missão, além das pessoas encarnadas que também tinham a mesma missão que Chico e davam suporte a ele lá em Minas Gerais, né, em São Leopoldo, depois em Uberaba. Né? Então, voltando à temática, a mediunidade ela é riquíssima e ela é um processo natural humano. E vários pesquisadores no campo do espiritismo e da ciência foram e ainda estão estudando esses processos mediúnicos. E assim, Kardec, né, ainda no final do século XIX, coloca: a mediunidade pode ser voluntária ou não. Não tem consciência do poder que possui. O médium, muitas vezes, não tem nem consciência daquilo, desse poder, dessa capacidade que tem. Repare, nós vamos fazer uma comparação grosseira, genérica, para que a gente possa entender melhor. Eu posso ser uma pessoa que tem um dom artístico para desenho, para pintura, para música, para literatura, para os esportes, e eu tenho aquele dom e eu percebo que eu tenho.